Fala, povo de Deus, bem-vindo ao meu canal Merecedores do Reino. Sou seu irmão em Cristo, Silvio Júnior, e nesse vídeo eu quero trazer aos irmãos com a finalidade desse nosso canal em relação à Igreja de Cristo e dizer que nossa luta é contra o diabo e seus demônios e não contra lideranças ou ovelhas, mas contra o pecado que habita na igreja. Quero chamar a atenção da Igreja de Cristo para o que está acontecendo no mundo. Sei que muitas pessoas não têm noção das coisas que estão acontecendo e nem pelas quais ainda muitas coisas irão acontecer, pois sabemos que muitos estão dormindo em relação ao grande dia do Senhor e a esses acontecimentos no mundo. Trabalho, família, filhos, empregos, cargos eclesiásticos nas igrejas, uma boa educação acadêmica, teologia, fama, sucesso em tudo que realizam, status, casas, carros e tudo mais que o mundo possa oferecer tem feito com que a Igreja de Cristo, os crentes, fiquem dispersos desses fatos que nos trazem os indícios da volta de Cristo, deixando para trás as boas obras que Cristo nos pediu para fazermos. Olha o que a palavra diz em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então veja que Jesus está nos alertando para que venhamos estar vigilantes a todos os sinais. Vemos a fúria de Deus no mundo, sua ira, seu furor contra a humanidade e os ímpios. Não é só contra aqueles que cometem pecado, mas contra os ímpios, crentes que conhecem a Deus e a sua palavra e mesmo assim cometem todo tipo de impiedade. E sabemos que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar, pois o castigo de Deus para esses será em dobro. Veja, meus irmãos, os sinais dos céus, os acontecimentos. Acorda, igreja! Jesus nos deixou uma parábola em relação a isso, uma palavra sobre a figueira. Ele mesmo disse: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O fim está próximo, meu irmão. Quando vemos as coisas acontecerem, como o terceiro templo se levantando em Israel, o acordo de paz acontecendo entre judeus e árabes, a economia no mundo se abatendo e as religiões se unificando, entendemos que o fim está próximo. Muitos líderes religiosos dizendo que o chip é um besterol, que a marca da besta será em ações, com as mãos e com a mente, em pensamentos e decisões, dizendo para as pessoas que está tudo bem, que esse negócio de chip não é a marca da besta e que não tem problema nenhum as pessoas aderirem a esse chip. Os judeus se alvoroçando dizendo que o Messias já chegou ao mundo. Vemos e cremos que o fim está próximo. Quando vemos os acontecimentos no mundo em relação à natureza, como inundações, terremotos, ciclones, vulcões entrando em erupções, maremotos, tsunamis, tempestades. Quando vemos o desprezo pelos pobres e necessitados, não só do governo, mas principalmente da igreja que se diz de Cristo, pois o amor cada dia mais está se esfriando no mundo, excluindo assim as ordenanças de Cristo de Deuteronômio 15:11 e escarnecendo de sua palavra em relação a amar ao próximo. Quando vemos as pragas, os homicídios, os suicídios, os jovens se transformando naquilo que não podem ser, sendo enganados pelo diabo, os fazendo acreditar que podem mudar sua natureza ao qual Deus os criou, e o mundo apoiando essas práticas. As mães e pais crentes que têm seus filhos nessa prática abominável a Deus, dizendo que não tem o que fazer e aceitam isso em suas casas, sendo assim coniventes com essa maldição na vida de seus filhos. Entendemos que está próximo o fim de todas as coisas. O que mais teremos que passar para que a Igreja de Cristo acorde e entenda que o fim está chegando? Não é hora mais de perdermos tempo com coisas fúteis. Temos que pregar contra o pecado, não apontar os erros da igreja, mas o pecado que habita nela. Quando você fala do pecado às pessoas, elas dizem que estamos julgando elas, sendo que na verdade estamos combatendo o mal em suas vidas. Nossa luta é contra o diabo e seus demônios e não contra a igreja em si ou contra as pessoas, mas contra aquilo que elas aderem para suas vidas. A missão de Cristo foi desfazer as obras do diabo em relação à lei do pecado, e Cristo combateu na cruz.
cruz. Nossa missão do Merecedores do Reino é trazer a Igreja de Cristo até a cruz, para que nós possamos dar continuidade à missão de Cristo, tirando as pessoas das trevas e trazendo-as para a luz. E essa é a missão do Merecedores do Reino, para que as pessoas tenham despertamento para a volta de Cristo e acorde, pois Ele está chegando. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.